Mindful Eating. Como incorporar consciência na escolha e consumo de alimentos. Quem nunca se percebeu comendo sem prestar atenção no que estava mastigando ou se sentiu culpado por ter exagerado na quantidade ou na qualidade dos alimentos? Se a sua resposta foi sim, talvez você esteja precisando de mais Mindful Eating na sua vida. Mas o que é isso, João? É uma prática que consiste em comer com atenção plena, usando todos os sentidos para apreciar os alimentos e reconhecer as sensações de fome e saciedade. Neste podcast, nossos telespectadores e ouvintes vão aprender o que é Mindful Eating, quais são os benefícios comprovados para a saúde física e mental e como começar a praticar essa abordagem alimentar que pode transformar a sua relação com a comida. Além disso, vamos descobrir como eliminar as distrações, criar conexão com os alimentos, envolver a visão, o olfato, o paladar e o tato e como refletir sobre as suas escolhas e experiências alimentares. Também falaremos de pesquisas sobre esse tema e como essa prática pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade e a melhorar a aceitação corporal. Serão dicas preciosas para se alimentar de forma consciente e prazerosa e de se conectar com o seu corpo, com o mundo. Ao lado da nutricionista Mel Domingues, vamos descobrir como eliminar distrações, criar uma conexão genuína com os alimentos e envolver todos os sentidos no ato de comer. Além disso, exploraremos programas e pesquisas sobre Mindful Eating e como essa prática pode ser uma aliada no combate ao estresse, ansiedade, compulsão alimentar e na melhoria da aceitação corporal. Este episódio trará não apenas informações valiosas, mas como também dicas preciosas para se alimentar de forma consciente, prazerosa e se conectar mais profundamente com o seu corpo e com o mundo ao redor. Então, vamos embora, não perca, vamos lá! Como incorporar a consciência na escolha e no consumo de alimentos. Bom, tô aqui hoje com a Mel Domingues, nutricionista, que eu tive o prazer de conhecer, e vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais aí para vocês. Legal, vamos lá. Bom, Mel Domingues, Melina Domingues, mas todo mundo chama de Mel, mais fácil. Já tô aí na profissão tem 18 anos. Mas eu sempre, desde quando eu pensei em fazer nutrição, sempre com aquela questão de ajudar as pessoas, de mostrar a forma melhor de se alimentar, até porque eu fui uma adolescente, uma criança que tinha dificuldade de emagrecer, tinha dificuldade com alimento, tinha dificuldade de escolher. Então eu acabei entrando para a nutrição e foi um presente, porque eu acabei ganhando presentes, que foram as pessoas que até hoje eu ajudei, não só na nutrição clínica, né, que a gente já conversou sobre, mas também dentro da cozinha. Então, que eu amo de paixão ensinar a cozinhar, mudar essa ideia de como escolher. E isso tem assim, então quando o João me convidou, convite maravilhoso, para falar sobre isso, tem tudo a ver. Então eu faço sobre o assunto, né, falo sobre Mindful o tempo inteiro. E depois que você entende o termo e tudo mais, é que você consegue perceber que você usa mesmo. Por falar no termo em si, para você, queria escutar uma definição assim, né? Mindful Eating, né? O que para você realmente isso significa e como que você descreve essa prática nas suas próprias palavras? Tá. Eu acho que assim, acabei de explicar sem, né, a gente entrou no assunto. Eu acho que quando você fala em Mindful Eating, você fala justamente sobre escolher mesmo o que comer, pensar no que vai escolher. O teu corpo, ele dá sinal o tempo inteiro. Até eu tava conversando agora há pouco com as meninas e a gente falando sobre isso. Como eu escolher o que o meu corpo se sente bem em comer. Então, o cheiro, o toque, a cor, o que te atrai naquele momento. Porque quantas vezes na vida a gente, às vezes, poxa, eu tô viciada em comer, sei lá, abóbora. Ou salada. Eu tava falando sobre salada crua. Todo mundo, tem que comer salada. Não, é que eu sempre gostei, tá, gente? Desde criança é uma coisa que eu sempre adorei. Então, assim, só que tem momentos que você pode ser que você não esteja muito afim. Você não tá afim, mas porque teu corpo tá te dando um sinal. Ou porque às vezes naquele momento é igual quando a gente tá doente. Tá, tô com febre, ou tô com a garganta ruim, normalmente febre. Se você tá com alguma inflamação ou uma intoxicação alimentar, o que teu corpo faz? Você não tem fome. Quando você começa a criança, né? Às vezes a criança normalmente dá o sinal, ela tá começando a ter fome, é porque ela já tá melhorando. Então o corpo o tempo inteiro ele te dá sinal. Eu acho que hoje, com essa variedade de alimentos que a gente tem, com a variedade de escolhas, acaba ficando, eu acho, muito mais difícil, porque as pessoas estão muito limitadas, o que pode ou não comer. Até um tempo atrás, café é muito bom, aí tem pessoas que estão falando do café, mas é claro que tem que saber ouvir, tem que saber que profissional que de repente vai te orientar. Mas o mais importante é que você falou, a gente estava falando sobre isso até, é realmente ter
o que o meu corpo quer? Qual que é a sensação? Então você comentou, poxa, eu vou sempre cheirar um alimento, eu vou ver o que ele me apetece no olhar, né, na forma que é feito. Por isso que eu gosto muito da cozinha, de dar aula de cozinha, de cozinhar para as pessoas, porque muda totalmente a percepção, né? Eu acho que resumidamente é isso, assim, na minha opinião. Legal, porque a palavra mindfulness, né, até em inglês, a palavra mindfulness traduzida para português é atenção plena, né? Então você colocar atenção naquilo que você está para comer ou naquilo que você está preparando para comer, que ainda é melhor ainda, né? Sim. E no português, quando a gente fala atenção plena e a palavra mindfulness, a tradução tipo assim, não é bem ao pé da letra, né? Porque seria mente cheia ou mente vazia, mente sem nada, se fosse traduzir ao pé da letra, né? Mas a atenção plena, acho que é o que mais faz sentido no português, né? Não traduzindo ao pé da letra, mas como traduziram, né, para nossa língua, é esse ato de você realmente se conectar com os seus sentidos. Sentir, como você falou, sentir o cheiro, ver, cor, tal, tudo. O que eu pessoalmente gosto de adicionar nesse momento da alimentação é a gratidão. Muito legal. Então eu agradeço, às vezes eu faço até uma visualização rápida assim, né? Agradeço o planeta, que, né, o que cresceu do planeta, né? Tipo a terra ali, que, né, que nasceu os vegetais, ou que né, eu consumo pouco alimento de origem animal, então, mas consumo, né? Não sou vegano, vegetariano, 80% do tempo eu procuro ser, mas como ali um bichinho às vezes, né? Mas aí eu agradeço a existência dele, né? Agradeço todas as famílias que estiveram envolvidas no processo, desde o plantio, colheita, até chegar no supermercado, até chegar lá, e às vezes quando eu passo por alguém como você, né, que às vezes ajuda no preparo também, né? Depois a gente fala um pouco mais sobre isso mais pra frente, né? E então eu agradeço tudo até chegar ali na minha frente, e agradeço ainda o que ainda vai acontecer. Então eu agradeço o meu corpo, meu sistema digestivo, né? Que aquele alimento vai revigorar todas as células do meu corpo, e aí sim, enquanto eu tô agradecendo, eu tô sentindo cheiro, tô dando aquele tempo, tô ficando em atenção plena, né? Porque como você falou, a variedade de alimentos assim, é uma informação muito grande. A gente vive hoje, né? Uma abundância de informação, e cada alimento, cada tempero que você coloca é uma informação, né? Uma informação diferente. A maneira como aquele alimento foi preparado cria uma informação diferente para aquele alimento. E às vezes a gente tá com excesso, né, daquele alimento, ou a gente tá com excesso de informação, que a gente precisa às vezes é só comer algo mais simples, né, com menos tempero. E o corpo fala, né? O tempo inteiro. A gente só precisa parar para escutar. Exatamente. Nossa, achei muito interessante essa sua abordagem da gratidão, que é uma coisa que é relativamente nova para os pacientes que eu falo hoje, porque a gente falar sobre gratidão, né, agradecer, não importa o que seja, não tem nada a ver com crença, tem a ver mesmo com o teu corpo, vai receber melhor aquele alimento. Eu acho que a gratidão nossa, até me deu algo assim, veio em mente isso que você fala, achei super legal, porque realmente nunca, você fala muito em gratidão, mas dessa forma, nesse formato, até eu vou mudar a minha forma de agir. Foi muito boa dica, foi muito legal. E eu acho que faz muito sentido, porque hoje a maioria, quando a gente vai falar de doença, né, são sinais, né? Então não é uma causa bem definida. Então hoje, por exemplo, dentro das hipersensibilidades alimentares, que os pacientes veem, tem um exame, tem isso, tem não sei o quê, eu já não acredito mais. Eu acho que esses exames acaba sendo pode criar uma situação para o paciente pior. Então, que talvez assim, naquele momento a pessoa no resultado do exame ela não deu que aquilo ali não é bom, mas aí ela começa a acreditar que aquilo não é bom. Pronto. E quando ela come acreditando que aquilo não é bom mesmo assim, aí exatamente. Piora. Então muito mais a quântica, né, o que a gente usa muito dentro da biorressonância, ou até melhor ainda, você não precisa nem às vezes de um profissional para te falar o que você come que não te cai bem. Eu, por exemplo, até pouco tempo atrás, de verdade, até uma história real, acho que a gente nunca conversou sobre isso. Eu tinha certeza que eu tinha alergia à semente de abóbora e à selga. Certeza. E aí, passou e eu testei 2 vezes. Falei, não, vou testar. Isso há uns anos atrás. Só que eu esqueci de pensar, porque eu hoje penso muito mais sobre isso, que eu tava num momento emocional da minha vida um pouco complicado, de muita mudança. E eu comi as 2 vezes, eu fiquei muito inflamada, eu fiquei de cama com muita dor e não tinha nada que fizesse, eu não vou pra medicação, eu sempre vou pro natural. Um belo dia, assim, recente, fui comer um waffle saudável de uma padaria que eu adoro, aqui de São Paulo, sem glúten, que eu já gosto, é meio que hábito, não corto nada, eu não sou contra nada, tá? Só pra vocês saberem. E tinha semente de abóbora. E eu já tinha comido, gente, eu comi semente de abóbora. Aí eu falei, bom, agora vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu? Nada.
Interessante. E aí, mais legal, porque o que eu percebi? E aí eu falei, não, agora eu vou testar a selga. Porque aí, às vezes eu faço um yakisoba saudável, como eu já fiz e tal, algumas vezes. Eu vou comer, vou provar e vou ver. Porque a selga uma vez me deu, assim, de eu ficar dias passando mal. Assim, mal de dor que não tem explicação. Que é uma inflamação no intestino. Então as pessoas... E aí, comi. Não aconteceu nada. Então, assim, como já aconteceu com brócolis, outros alimentos que podem realmente te inflamar um pouco mais. E isso é normal, dependendo da mastigação, dependendo do teu nível de estresse. Quantas pessoas... Eu tô com uma paciente, por exemplo, que tá já há dias com uma... A gente fala em constipação se a pessoa tem o intestino um pouco mais preso, mas constipação também quer dizer o intestino mais solto. Essa palavra serve para os dois lados. Sabia disso. Para os dois lados, constipação é para os dois lados. E ela tá numa constipação, mas o intestino mais solto. Ela tá com a mãe internada, ela vai ter que mudar toda a casa dela, tem toda uma estrutura por trás. Porque quando eu tô muito estressado, eu me solto o intestino. Exatamente. Então, assim, o nosso sistema, e aí entra a medicina chinesa, que é uma medicina que eu acredito piamente, é maravilhosa, porque cria mesmo, os órgãos, eles te dão as dicas, cada órgão te dá um sentimento ou te dá alguma emoção. E o estômago, até, quando você vai avaliar, até esses dias eu vi uma profissional falando sobre, você vai avaliar, por exemplo, os maiores incidências de câncer em alguns países e populações, o câncer de estômago, por exemplo, é um dos mais, assim, que ganham no Japão. Porque as pessoas não falam. Elas guardam muito. Olha sapo. Exatamente, é esse famoso termo. Então as pessoas não falam o que sentem, não falam o que pensam o tempo inteiro ali, e aí o estômago aí a pessoa primeiro que é afetado. Exatamente. Então se a pessoa, por exemplo, eu já tive caso de paciente, até uma tratando agora, porque eu tô com H. pylori, não, que eu tenho que tomar XPTO, tenho que tomar remédio, não sei o meu estômago, tá, vamos lá, como é que você tá hoje? Aí vamos voltar? 3 meses atrás, o que aconteceu? Isso, aí você vê que tem algo acontecendo, diminui a produção de ácido clorídrico no estômago, por conta dessa dificuldade de digerir. Se diminui o meio ácido, o H. pylori é uma bactéria que a gente precisa, ela tá lá, mas no delgado, não exatamente, tô sendo mais subjetiva ali, mas não tão detalhista. Essa bactéria migra, aí ela vai passear, porque mudou o meio ácido, básico, o corpo tá sempre ali, dividido. O estômago é mais ácido. Então, assim, eu tenho que ter bactéria boa e ruim. Eu tenho que ter... Então, assim, como que você tá naquele momento? Por isso, o mindful eating, né, que a gente tá falando o tempo inteiro, essa atenção faz justamente você observar. Mas como que as pessoas fazem hoje? Não observam nada, né? Porque esse ritmo frenético... Então, um dos maiores desafios seria isso. Total. Seria, tipo, estresse, ansiedade, correria. Sempre. Então, assim... Hoje, qualquer desbiose, né, dentro da disfunção, né, enche o intestino cérebro, a gente fala muito gut brain, mas qualquer desvio, qualquer desbiose mesmo, a palavra é essa, justamente essa disfunção gastrointestinal, está relacionada ao aumento de estresse e cortisol, ponto. Se eu não tiver um sono bom, primeira pergunta que eu faço para o paciente, como que é o seu sono? A gente falou sobre sono muitas vezes. Se o meu sono não é bom, nada vai funcionar. Eu posso te dar o melhor plano alimentar, você pode melhor academia, treinar todos os dias, mais de uma vez por dia. Se você não trabalhar o teu sono, porque tem a ver com o teu estresse, eu acordo 3 da manhã, que a maioria dos pacientes vem e falam pra mim, entre 2h30 e 3 da manhã eu acordo. Medicina chinesa explica o porquê. Nível e pico de ansiedade, eu não consigo entrar em sono profundo. Tem explicação. E aí eu não vou conseguir condicionar. Olha só que interessante, né? Na mentoria que eu costumo dar com meus alunos, a quarta são 5 pilares da qualidade de vida. O primeiro é o sono. Sim. Então, a primeira coisa, a gente entra, fala sobre o sono e tal, depois é contato com a natureza, daí vem a atividade física, depois vem a nutrição e por último vem o que eu gosto mais de falar a respeito, que é o gerenciamento de estresse. Legal. Né? Mas a gente não consegue gerenciar o estresse sem estar começando a com o sono. Exato, então você vê que são pilares, mas que o primeiro e o último se ligam profundamente. Porque daí se você tá com estresse alto, você não dorme direito, daí você não come direito, você não faz atividade direito, aí começa a virar um efeito dominó, ação em cadeia, e aí fica difícil. E as pessoas hoje... Exato, e hoje, como as pessoas estão muito trabalhando em casa, isso é uma coisa até, não sei se vocês... Assim, eu vi esses dias, saiu um estudo recente, a gente até discutiu sobre, as pessoas ficam muito sentadas. E você ir pra academia 2 horas, vamos dar um chute alto, hein? Que quem fica 2 horas gosta de treinar. 2 horas por dia. O dia tem 24 horas, fora as horas de sono. Eu já não durmo bem. Vou 2 horas por dia. E fico o tempo inteiro sentada em home office. A pessoa é o quê? Sedentária. Como assim? A pessoa vai todo dia na academia. Ela é sedentária. Então hoje, eu tô dando essa dica pros pacientes, é até engraçado. Você vai fazer uma reunião, se você puder andar na sua casa, faça isso. Anda, fica mais em pé. Então,
mesmo que você não goste muito de cozinhar, vai preparar seu alimento ali, ou até se você puder comer, por incrível que pareça. Eu falei isso pra uma paciente que ela não tinha como não ficar. Eu falei, então faz assim, no momento da tua refeição é o momento que você vai ficar em pé. Você precisa estar em pé, porque gasta mais energia, mexe com o teu metabolismo basal. E isso saiu agora, é um estudo recente com uma grande amiga minha, uma nutricionista incrível, que mora em Bali, inclusive, melhor qualidade de vida. Ela postou e eu achei incrível, fui atrás do estudo, fui ler e justamente isso, as pessoas estão ficando muito mais paradas, estagnadas. Então até eu vejo às vezes você fazendo uns posts super legais sobre o respirar, o parar. As pessoas acham bobo o fato de pisar no chão. Gente, isso é uma coisa que muda a vida. Se você tá muito estático, toma choque encostando em alguém. O famoso grounding, né? De você grounding, exatamente. Muda a tua energia. Você elimina muita... A gente tava falando até há pouco com as meninas sobre toxina, sobre metal, sobre não sei o quê. Tem que ter esse equilíbrio. Somos feitos de átomos, elétrons. O nosso corpo é físico, total. É que é mais fácil pensar que tem uma pílula mágica. Que até eu queria que existisse, mas, né, o caminho mais árduo. Mas é um caminho de autoconhecimento, né? Eu não sei como é que você vê hoje. Eu sei que você que está me entrevistando, mas qual que é a sua percepção? Você sentiu diferença, por exemplo, nessa história de escolher os alimentos? Porque eu já te atendi, a gente já conversou. O que você sentiu, assim, né? Dá um bom feedback seu. Eu vou te dar um feedback legal aqui, até que eu comecei a incorporar recentemente essa questão do grounding. Sabe o que eu comecei a fazer também? Eu procurei ter em casa, porque eu comprava, assim, por exemplo, né, a salsinha, a cebolinha, o manjericão, que eu adoro. Aí eu comecei a comprar o vasinho. Então eu tenho o vasinho, que eu rego todo dia, e pelo menos em algum momento do dia eu procuro consumir, eu gosto de chamar de comida viva. Ai, que legal. Comida viva. Então eu vou lá, arranco nem que seja 3 folhinhas de manjericão, jogo em cima da tapioca, ou no meio do sanduíche ali, ou no prato de comida, né? Ou uma cebolinha, uma salsinha. Que tá então ali uma coisa que arranquei do pé. E chá, né, também. Gosto muito de pegar ali o hortelã na hora, do pé, e fazer o chá ali. Nossa, então isso, e até eu incorporar um ritual. Então, por exemplo, desço a escada do apartamento a pé, vou lá, faço o ground, enquanto eu faço a meditação, visualização, evocação, estudo em jejum ainda, né? Só tomei ali um shotzinho de água morna, alguma coisa assim, antes de fazer isso. Aí depois que eu fiz esse ritual de manhã, aí eu vou, já aproveito, eu arranco ali no próprio prédio lá embaixo, tem hortelã, tem capim santo. Aí você ali mastiga eu pego as plantinhas, subo, faço um chazão. Ah, pra fazer um chazão de manhã. Misturo ali, faço Aliás, é uma dica muito boa, fazer um chá antes de pensar em tomar o café. Todo mundo tem esse hábito do café e o chá é fantástico. Aliás, eu tô agora na segunda semana sem café. Eu dei uma cortada no café. Hoje eu tomei um cafezinho aqui porque tava morrendo de sono, mas já não é mais algo que eu tomo todo dia. Sim. E aí, assim, tem aqueles 3 primeiros dias quando você corta alguma coisa que você sente a abstinência, né? Seja o que for. Mas depois você totalmente acostuma. E não dá sono, não dá nada. E as pessoas têm essa ideia errada de que o café até não sei se vocês sabem disso, mas já fiquem sabendo, a cafeína, pra quem é um bom metabolizador, que isso também é importante. Pessoas, às vezes, assim, tomam café sempre tem dor de cabeça, tem isso, tem aquilo. Às vezes vale a pena, existe um exame pra isso, pra você identificar se você metaboliza ou não a cafeína. Mas as pessoas acham que o café é que acorda. Não, gente, não é o café que acorda, é que você acha que o café te acorda. Olha como a mente faz. A cafeína já não faz mais efeito. Não tem jeito. Por isso que a maioria dos médicos, por exemplo, vai fazer um pré-treino, alguma coisa assim, que não é... A cafeína é boa, ela tem muitas funções incríveis pro organismo, tem muita função interessante, numa dosagem mais alta, para você poder ter o efeito. E quantos pacientes meus falam, nossa, ele me deu aquele pré-treino, tem não sei quanto de café, não sinto nada. Claro, a pessoa já tá tão adaptada. É que na verdade, se a gente for falar quimicamente, né? Quimicamente, assim, é isso aí. Ela não é um estimulante, ela inibe, né, pela adenosina, né? Então, por exemplo, quando a cafeína vai lá, tipo, você tem a adenosina onde estaria te dando vontade de descansar. Isso. Mas aí ela inibe aquela vontade de descansar. Ela não tá estimulando a energia. Ela tá inibindo a tua vontade de descansar. Se for pensar na forma, igual falar do exercício, quando você faz muita atividade física, libera muito ácido lático. Não é isso a história, mas é uma forma mais fácil, mas é isso mesmo. A função é ao contrário. Por isso que ela faz tão bem. Por isso que a cafeína, na forma... né, de usar de uma forma, você pode fazer de 1000 formas de utilizar, não necessariamente, ela não vai ser de ativar você, ela tem outras funções também, enfim, mas a cafeína eu acho interessante essa... Vamos mudar o papo de café pra comida de novo, ó. Verdade, o seguinte,
vamos colocar o extremo. Uma pessoa que come muito rápido, que tá naquele corre do dia, no trabalho, que come... Porque existe você pode comer rápido sem praticar o Mindful Eating, né? Sim. E pode até comer rápido, mas praticando Mindful Eating, né? Sim, sim. E quais seriam os malefícios da pessoa não botar atenção plena na hora de comer? Muitos. Na verdade, vou até falar e dar um exemplo. Até é legal que isso vai até enfatizar um pouco mais o que você falou. Eu tenho um paciente atleta, de triatleta, na verdade, super jovem, sempre comeu muito bem, muito tal. Sempre teve problema de constipação, intestino preso. E homem, intestino preso é mais difícil, assim. Até por conta da questão hormonal, atrapalha um pouco a mulher na época do período do ciclo, atrapalha um pouco o intestino. E ele não melhorava. Ele comia super disciplinado e não sei o que, tudo. E aí eu comecei a prestar atenção, porque eu sempre fui muito de estudar o sistema digestivo. Falei, não, tem que ter uma explicação. Ele come bem e tudo mais. E eu falei, não é o excesso de fruta que vai melhorar, não é excesso de fibra, porque também o excesso não é legal em nada. Boa. O que eu descobri? Depois, assim, claro, ele bateu de frente comigo, ele foi num gastro, o gastro deu várias coisas, pediu pra ele aumentar a ingestão de fruta, pediu pra ele tomar óleo mineral, 1000 coisas pra melhorar o intestino. Não ajudou. Aí eu falei pra ele assim, vamos fazer um teste? Eu falei pra ele, que eu tinha acabado, tava fresco ali um curso que eu tinha feito. Você tá comendo muito rápido? Aí ele falou assim, muito, eu engulo a comida. Nossa. Então você vai fazer o seguinte, você vai mudar. Aí ele falou, mas é muito complicado. Eu falei, não, mas eu queria te pedir só esse teste. São 5 dias. Pense em mim, fala comigo. Aí a esposa dele tava junto. A vida dele mudou. Só em de 5 ter dias. Diminuído a velocidade. Só de diminuir a velocidade de mastigar. Caso, melhor. Colocando mais atenção, né? Total. E assim, e tem uma coisa muito... Outro parênteses. Existe um estudo falando, isso é uma coisa que é relativamente até comprovada, que até a partir dos 30 anos a gente diminui a produção do ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, que intensifica a quebra, né, para depois poder ser absorvido. Então, boa parte a gente absorve ali no estômago, mas boa parte da absorção real, oficial, acontece no intestino delgado, né, mais o delgado ainda, né, e outras porções do intestino. E aí, se o paciente não mastiga bem, não tem muita produção de ácido, o alimento vai quase inteiro, e aí eu crio uma desbiose, eu começo a não absorver. Então, se eu não tô absorvendo bem, baixa B12, baixa isso, baixa não sei o que, o sistema não tá legal, ele não tá tendo desempenho, como é que vai ter performance? Não tem como. Então, atrapalha o intestino, fica com o intestino mais preso, então a mastigação é fundamental. Essa questão do intestino preso é até um agravante. Quem bebe pouca água, se hidrata, também agrava mais ainda, né? Muito. E aí eu acho que um sinal, tá aqui você que é especialista, por exemplo, quando a gente começa a ter problema de pele, espinhas, começa a inflamar, pelo encravado, essas coisas tudo, é um sinal também de que você não tá tendo uma boa digestão, né? Sim, tipo espinha, essas coisinhas. Ser um sinal, Pode ser uma questão alérgica, pode ser uma questão de parasita, pode ser uma questão de má absorção, pode ser, porque o que acontece? Você bebe pouca água, na hora que o intestino vai formar o bolo fecal, ele absorve o máximo possível de água. Se não tá bebendo água, ele vai absorver das fezes. E aí, as fezes ressecadas. E aí tem essa questão. Imagina. E sim, a pele tem tudo a ver. Na verdade, os primeiros sinais são os sintomas, né? Por exemplo, não é normal ter dor de cabeça, não é normal ter insônia, não é normal ter irritabilidade. Tudo isso são sinais, o corpo te mostra os sinais. Por isso, observar o que você come, que pode não te cair bem. Isso é importante também, porque eu tô tão acostumada a comer isso e de repente essa repetição. Exatamente. O que tá hoje muito se vendendo? A pessoa tem intolerância à lactose, a pessoa tem intolerância ao glúten, não pode comer nada. Eu falo assim, não. É que você não pode, só não come na quantidade que vem comendo há anos, né? Ou como você vai escolher? Que glúten você vai escolher? Vou comer um pão de fermentação natural com uma farinha XYZ. Sim, porque infelizmente a nossa agricultura tem algumas questões aqui do Brasil. Já tive casos, esse foi um caso específico, já faz uns anos, mas para mim foi o mais incrível. Ela passava muito mal. Ela era celíaca às vezes é uma doença autoimune, é o corpo se defendendo dele mesmo, só que ela não tinha sintoma, ela tinha sintomas que não eram digestivos quando ela estava no Brasil. Ela passou 5 meses na Alemanha, ela não sentiu nada, porque o trigo lá é diferente do trigo daqui. Simples assim. E assim, né, quando a gente tá falando do trigo, pelo glúten daquele trigo, daquele tipo de trigo, que mais você poderia falar em relação, porque a gente tá falando, assim, de ter atenção plena ou não ter atenção plena no momento de comer rápido, não comer devagar, mas né, no caso do trigo, quais seriam outros alimentos que podem ou não ajudar a pessoa a ter mais ou menos irritabilidade, ou ela tá mais tranquila, por exemplo?
Bom, todo alimento que é estimulante, né? Ele pode, tem vários, né? Que podem te causar, é muito relativo. Então, por exemplo, tem pessoas que se consomem alimento que tenha mais pimenta ou pimentão, coisas que agridem, porque assim, tudo que impacta no seu sistema digestivo, na digestão, na absorção, pode te impactar no seu emocional. Então é muito mais de escolher o que vai cair bem. Então, por exemplo, até pouco tempo atrás, aquela história que eu te falei daqueles alimentos me inflamavam, me deixavam mal. Ou, não, pra mim pimentão se eu como eu passo mal. Então assim, como que você se sente hoje? A ideia por exemplo, por isso que quando a paciente tem hipersensibilidades, ele vem com hipersensibilidade, se você não avaliar a questão emocional, entender esse paciente e começar a reintroduzir aos poucos, eu acho que é muito individual. Então não adianta falar assim, existem alimentos... O alimento faz isso. Eu acho... Então, vocês estão assistindo aí, presta atenção. Não existe a fórmula mágica, como você falou, né? Toma a pílula, não toma essa pílula, não vai dar. Por isso que a atenção no que você faz, né? Não só no que você come. Observa você, come e fala, deixa eu ver como é que eu fiquei. Eu juro pra vocês, ontem eu fui comer, tô no desejo da salada. E aí eu faço uma salada colorida, coloco um monte de coisa, porque eu gosto, eu cozinho, então não adianta eu como com os olhos, né? Enfim. Eu comi e falei, nossa, eu vou comer esse prato grande de salada agora à noite, a digestão é mais lenta. Não, mas vai dar tudo certo. O que aconteceu? Deu tudo certo? Deu claro. Tudo certo, Olha... A mente ali colocando a intenção. Se você come dependendo e não faz a intenção, porque fala, não, mas hoje essa salada tá linda, vai ser... Que delícia. Pronto, acabou. Eu fiquei bem, acordei bem, não atrapalhou o meu intestino, não fiquei estufada. E isso pode acontecer. E aí, observar isso é importante. Às vezes aquele alimento não vai cair bem, porque teu dia não foi bom. Nossa, mas eu como isso sempre. Exatamente, o alimento que você come sempre. Exato. Né? Isso é interessante. Você começar a prestar atenção, o que você vem comendo há muito tempo, em muita quantidade, e procurar ficar um tempo sem. Isso, né? fazer um rodízio alimentar. Mas por que... isso é importante falar. Rodízio alimentar. Por que esse rodízio alimentar é importante? Todo dia eu como ovo mexido, café com leite, o quê? Vamos mudar? Mas o ser humano, ele tem um hábito, que é um hábito nosso mesmo. A gente tem muita dificuldade de mudar. Tudo quer mudar. Não, esse copo tá aqui. Se eu quiser mudar ele pra cá, se você tiver acostumado com ele aqui... mais energia, né? Então, vai exatamente. Então, processar. Exatamente. Por isso que a criança tem essa dificuldade de mudar ou de provar. É idoso, né? então. Nossa, mais ainda, porque vai diminuindo ali aquele nível de tentar... Bom, comer diferente não é só também fazer um rodízio porque é mais legal, porque é colorido, é porque você vai estar em contato com novas bactérias. Tudo tem bactéria nova, todas as minhas bactérias são diferentes das suas, são diferentes de quem tá aqui. Todo mundo temos bactérias diferentes e para cada um é um tipo, às vezes, que funciona ou não. Por isso que não existe a fórmula mágica do probiótico. Não, tem agora um pronto que esse aqui vai ajudar você. Não, pode ser que não. Eu assisti um filme ontem, desculpa até interromper, mudar de papo Pagansky, mas é um filme antigo até com o Tom Cruise, que é aquele da Guerra dos Mundos, né? Sei. Que vem os alienígenas e tal, não sei o quê. E eu achei muito interessante, porque no fim eu já tinha visto ele, eu acho que 2, 3 vezes, mas ontem eu assisti e prestei atenção que se fala exatamente o quê? Assim, veio um ataque alienígena, onde, tipo, eles já estavam com as armas, os equipamentos enterrados aqui muito anos antes de existir a humanidade. E aí vieram, né, os alienígenas, já pegaram as armas todas e começaram a ocupar a Terra. E aí usaram todo o armamento militar das grandes potências, né, das grandes forças armadas, Estados Unidos, enfim. E aí, no final das contas, os alienígenas morreram por quê? Por causa das bactérias, dos vírus que nós, né, na nossa humanidade aqui já tinha, a gente ganhou a permissão de sobreviver na Terra, né? Com a morte de alguns, né? E então, tipo, a gente foi desenvolvendo a resistência aos vírus e às bactérias que aqui existem. E aí, como os alienígenas chegaram aqui, não tinham todo esse tempo para desenvolver isso, eles não conseguiram se Por isso que de aqui. tempos em tempos a gente vive, apesar de ser um assunto polêmico, mas por várias epidemias ou pandemias ou coisas do tipo, porque o corpo, o sistema é cheio de vírus, bactérias e etc. A gente esquece. Aquela famosa frase meio clichê, o que não nos mata, nos fortalece. Exatamente. Exatamente. Por isso que as pessoas hoje não estão tão mais preocupadas, né, com, enfim, com a história da pandemia, tem casos, mas assim, foi complicado. Claro, porque é algo novo, o corpo tem que se adaptar, é a mesma coisa um alimento. Então, por exemplo, eu tô na fase, meu filho tem 11 anos, ele sempre teve dificuldade de provar, mas porque lá na introdução alimentar,
algo aconteceu. Não tenho controle disso, até, mamães, é o seguinte, vocês têm esse desespero por conta dos seus filhos. Ai, olha, por que não? Filho da Nutri, come bem. Não, gente, não é bem assim. E outra, isso pode mudar. A criança, ela vai criando a forma dela e não quer dizer que ele vai ser menos saudável. Isso não existe, tá? Esses dias eu fiz o exame de sangue do meu filho, fiquei até feliz. Falei, gente, que bom. E vai mudando e vai ampliando. Então, isso, né, o corpo é muito perfeito. Ele vai se adaptando e criando estratégias. Então, teve essa dificuldade de provar. Hoje ele tem um receio. Mas o que eu faço? Aí tem que ter um pouco de psicologia. É igual a gente podemos fazer com a gente também, tá? Então, por exemplo, eu tenho dificuldade de provar isso aqui. Esses dias eu fui dar uma aula, até esse exemplo acho que vai calhar mais, vai encaixar. A cozinheira falou assim pra mim, olha, o meu patrão não gosta de abóbora de jeito nenhum. Aí eu falei, a minha ele vai comer. Aí ela falou assim, mas ele não suporta, ele vai ver. Pois eu fiz lá, era um escondidinho de frango e fiz um purê de abóbora com... Era só abóbora e eu não coloquei nenhum tipo de carboidrato porque era diferente. Fiz, gratinei, ele comeu a travessa inteira. Tinha acho que meio quilo de abóbora ali, ele comeu sozinho. Aí eu falei assim, ela, nossa, mas o que você fez? Eu falei assim, entenda uma coisa, ela era uma super cozinheira. Tanto é que quando eu cheguei pra dar aula lá, eu falei... O que eu vou te ensinar? Você é banqueteira, né? Você faz coisas que nem eu sei fazer, porque ela era uma super cozinheira. Ela falou assim, tudo que é dessa linha saudável, porque eu não sei nada. Aí eu falei, legal, mas vamos trabalhar juntas. E aí eu, né? Ele sabia que tinha alguém cozinhando pra ele, pra melhorar a saúde dele. Olha a intenção que ele teve. Ela fez, deve ser bom. Ponto. Por isso então, é que... Então, esse mindset, né, essa ressignificação. Total. Né? Por isso que isso que você falou agora sobre como você agradece. Isso faz muito sentido. Você falou do teu filho, assim, é interessante até. Se você me fez lembrar agora, eu voltei lá no meu passado, que foi o seguinte: a minha avó, né, falecida, sim, ela passou fome, né, no momento da vida dela. Então, quando eu fui o primeiro neto dela, ela queria me entupir comida. Normal. E aí ela usava a colher de sopa e comida goela abaixo. Eu peguei um trauma tão grande que até a minha adolescência, para comer sobremesa ou até sopa, eu não usava colher grande. Olha isso. E durante um período ali da idade do teu filho, assim, até os 12, 13 anos de idade, eu só comia coisas pastosas, assim, era miojo, tipo macarrão, não podia ser al dente. Só conseguia comer coisa muito molinha. Era o maior fresco pra comer. Aí nessa fase aí de 12, 13 anos aí que eu já tava como atleta de alto rendimento da ginástica, aí eu comecei a ressignificar pra comer coisas dando importância para a alta performance. Nossa, perfeito. Então eu comecei aí a comer, eu lembro que eu digo que o primeiro ato de biohacking meu, né, foi comer semente de girassol. Nossa, que legal! Porque a minha mãe falou, não, semente de girassol dá energia, os atletas comem. Então antes de ir pra uma competição, lembra, tinha uma competição de judô na época, né, eu fiz judô, natação e ginástica artística, tudo junto. Meu Deus. E aí eu comecei a comer coisas com o intuito de ganhar performance, ganhar força e tal. Por isso é legal você falar isso, porque é igual em casa, com ele. E até essa dica pras mães. Gente, não comemorem que o filho comeu um brócolis. Você pode comemorar no banheiro, escondida, mas não mostra pra ele. Ele tem que entender que aquilo alimenta o corpo e fim. E se ele quer comer ou escolher, porque meu filho já tá na fase de escolher, ele vai escolher porque ele tá afim de provar. A fase que ele tá agora é de vergonha dos amigos, porque os amigos veem que ele não come. Aí eu falo, mas será que eu vou gostar? Eu falo, filho, você que sabe. Então esses dias eu fiz ele tomar, e eu não engano. O que tem aí? Água de coco. Mas sabe que eu não gosto. Falei, você já tomou? Experimenta esse. Eu fiz uma vitamina, que era água de coco, whey protein, canela, coisas que ele fala que não gosta. Ele apaixonou pelo shake. Ele amou. Ele falou, nossa, isso é muito bom. Que legal que você tá me ajudando. Então assim, por quê? Porque eu nunca forcei ele a comer obrigado a nada. E ele era o contrário de você. Ele não gostava das coisas pastosas. Porque provavelmente na primeira infância, como eu tive um período de trabalhar, ele ficou numa escola e tudo mais. Não importa, viu, mamãe? Escola, bilíngue, X, não sei o que. Ele tinha 11 meses. Atrapalhou na época que ele fez 1 ano, que foi bem na introdução. Eu tava dando comida em casa, no jantar, e eles estavam dando papa no almoço. E eu fui saber depois. E isso deve ter sido um gatilho, porque... Né? Total. Ele estranhava muito a textura. Então, purê de batata, esquece. Ele gosta da batata dura. Ele gostava de coisa crocante, porque o mole pra ele, com certeza, alguém traumatizou ali, é uma bobeira. Mas tá tudo bem, gente. A gente passa por traumas a vida toda e a gente vai ressignificando. E meu filho tá num caminho, tá crescendo, tá tudo bem. Por falar isso, eu quero até deixar um recado aqui pra quem tá assistindo.
com os meus alunos, meus mentorados, o maior desafio que tem na introdução de uma alimentação saudável é exatamente o que você falou, dos amigos e tal. Então, se você tem um amigo que está começando a comer de maneira saudável, está optando por não glúten, não lactose, não faça bullying, não faça gozação. Respeita a decisão de cada um comer o que ele acha que é mais saudável para ele comer. E para si mesmo, também não cria preconceitos de que algo saudável é ruim. Exatamente. Né? Porque existem comidas saudáveis totalmente saborosas, principalmente, eu acho que foi até você, não sei se foi você que passou uma receita de um doce, que era o de um cheesecake. Eu que fiz uma cheesecake. Foi o cheesecake, né? Famosa. É o cheesecake saudável, que foi o cheesecake mais gostoso que eu já comi, mesmo comparado com o cheesecake que não é saudável. Então tem muita gente que às vezes cria ranço de coisa saudável. Ela não quer porque não é saboroso, né? Não, e acho que é legal você ter falado dessa história do não saudável ou saudável. Depende do ingrediente que você usa. Sabe aquela história dos nossos avós que moravam na fazenda? Então, a banha do porco, o creme de leite fresco. Do leite mesmo, né? Por exemplo, tem paciente minha, tá? Isso é bom vocês saberem, é muito importante, até interessante. A paciente toma leite de caixinha. Eu falei assim, ela não sente nada com leite, mas eu falo, vamos fazer o seguinte, vamos trocar? Vamos usar o leite da garrafinha ou do saquinho, que é aquele leite mais puro, porque o da caixinha já passou por muita transformação na indústria. Tem alumínio ali, bastante também. Muito, e faz várias... quando tá escrito lá leite, o HT é Ultra High Temperature. Então ele passa por 2 tipos de temperatura para matar a bactéria. Já nem é mais leite aquilo, eu nem considero mais. Agora, o leite da vaca, o leite da caixinha que dura lá 5 dias na gôndola, você tira ele, você deixou 2 horas fora da geladeira, ele estragou. Porque é o alimento mais comida de verdade. Então não tem assim, que hoje, por conta dos excessos que a gente falou no início, as pessoas criam mais intolerâncias e mais hipersensibilidades. Eu, Melina, como queijos de todos os tipos, leite, creme de leite, se quiser, mas assim, eu faço o quê? Eu faço um rodízio. Então, eu posso fazer uma cheesecake que tenha, por exemplo, ao invés de nuts que eu uso na massa, porque tem pessoas que, por exemplo, não ficam bem com nuts, existem excessos de fungos nas castanhas. Então, assim, por isso que eu falo, é 880, tem o bom, tem que ter o equilíbrio. Daquele momento. Você falou também, tudo que é muito não é legal. Exato. Né? Se você comer, às vezes, uma cheesecake que tenha ingredientes de verdade, então, um açúcar menos processado, um açúcar demerara, ou um mel natural, tem um creme de leite fresco, não aquele de latinha, de caixinha, que é porcaria. Foi preparado com carinho. Exato. É verdade, então né? Porque às vezes a pessoa, né, tem essa questão de energia também. Exatamente. Por falar em muito, só compartilhar um período da minha vida que eu fiquei sem carne 7 anos, né? Uau, é verdade. Fiquei sem carne 7 anos. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a substituir muito por soja. E muita coisa processada, sabe? Tipo, o frango de mentira, né? Sim, sabe assim, e muita soja, muito. E foi num período, né, eu tenho mais de 50 anos, não e foi num período que eu tinha ali os meus 40, então eu já tava tendo um certo declínio de testosterona e tal. E aí você imagina, né, dos 35 aos 42 anos de idade, só comendo soja. O que aconteceu? Minha testosterona foi parar lá embaixo. E aí foi com 40 e pouco que eu comecei a entender melhor essas coisas. E hoje eu como de tudo. Então, tipo, eu como ali um queijo também, queijo, né, sim, de verdade. Normal. Mas às vezes eu sinto que eu tô comendo muito queijo, eu vou lá e às vezes pego como um queijo vegano. Entendeu? Sim. Então, tipo, eu tomo um iogurte mesmo, de verdade, mas aí de repente no outro dia eu opto por tomar um leite de aveia, sim, sabe? Um leite vegano, um iogurte vegano, né? E aí você vai sentindo que o mais importante é você estar com atenção, né? Exato, porque tem pessoas que não têm às vezes acesso aos iogurte de coco, iogurte vegano, que a gente tem, enfim, a sorte de ter acesso a essas coisas, e eu sou curiosa do mercado, fico horas dentro do mercado, enfim, minha paixão é ficar no mercado, nunca vi. Mas existe sim, eu já atendi diversos tipos de público e você saber escolher, você consegue sim comer muito bem. E não precisa gastar uma fortuna, então tem como sim, porque a comida de verdade, as pessoas que moravam na roça, nas fazendas, comem aquela comida ali feita, e isso que é o melhor, é o mais saudável. Por isso que antigamente não existia tantas incidências de pessoas acima do peso e tudo mais, que isso estar acima do peso é estar inflamado, né, por algum motivo. O que você colocaria de dica pro pessoal para começar essa prática do mindfulness, né, de uma maneira assim eficaz e sustentável, né, porque a gente tá falando tanto de troca de costumes e não sei o que, o muito que é pecado, o equilíbrio é bom. O que você deixaria de dica para quem tá querendo começar? Olha, uma dica eu acho que muito legal, até desafiadora, vamos pensar assim, é você de repente escolher um alimento no mercado que você nunca tenha feito, né, ou nunca tenha
não tem o hábito de comprar, de repente testar, falar, poxa, de repente eu até gosto de comer esse alimento, sei lá, uma abobrinha, um exemplo. Esses dias mesmo uma paciente minha, eu fiz um cannelloni de abobrinha e tudo, ela, nossa, eu não gosto de abobrinha, mas eu amei esse cannelloni, eu amei e ele era só de abobrinha. Então assim, é algo que às vezes você consegue transformar ou fazer de um jeito que você goste. Então acho que a dica é, de repente, testar pelo menos uma vez a cada 15 dias, um novo alimento para você entrar, introduzir na sua família, descobrir formas novas de fazer. Hoje a internet está aí, tem milhões de formas de fazer esse alimento que não fique sem graça. Então, assim, eu não preciso viver só, por exemplo, vou comer arroz. Quantos tipos de arroz tem? Um monte, vermelho, preto, negro, jasmim, que é delicioso, aromático, basmati, tem muitos. Então, assim, que grãos que tem, que feijão que tem, enfim, né, para quem gosta, ou até os próprios legumes. Então, esses dias mesmo eu fiz um repolho roxo e repolho branco orgânico, fiz com, eu tostei um óleo integral, natural de gergelim e tostei ele. Então ele fica com aquele aroma como se fosse um yakisoba, aquele aroma. É isso que eu imaginei, né? E aí você coloca o gergelim, que é cheio de cálcio e tudo, é outra coisa, é outro repolho. Você fala, nossa, que delícia, não tem nada demais. É uma coisa diferente. Às vezes, uma coisa que eu faço muito, vou dar uma dica aqui pra vocês, às vezes fazer um aspargo, uma abobrinha, uma vagem, eu raspo o limão siciliano no final, azeite normal, sal, pimenta do reino, e no final eu raspo um limão que dá aquele frescor, aquele aroma mais cítrico, e as pessoas adoram. Falam, nossa, o que tem aqui? Nada. Eu aprendi até com uma grande chefe, que eu sou minha mentora, e ela me deu essa dica, eu nunca mais esqueci e faço pra todo mundo. Então assim, eu acho que testar, a dica pra fechar é pegar um alimento novo, e testar pelo menos a cada 15 dias, introduzir algo novo, assim como eu fiz com meu filho. Esses dias ele tomou água de coco, canela, que ele achou que nunca fosse gostar, e era banana congelada, que ele também falava que odiava a banana. E ele amou. Você pode fazer de novo? Você pode fazer de novo? Então assim, ele provou, eu falei o que tinha, e ele pronto, mudou, já é um paladar novo. Olha, acho sabe que é que isso. Um sorvete de massa mais gostoso que eu comi era banana congelada e cacau nibs. Mais nada. Não tinha açúcar, já era 2 ingredientes o sorvete. Perfeito. E é tipo um sorvete, textura de sorvete de massa mesmo, De massa, sabe? porque você processa do jeito certo, exatamente, né? Fica processa do jeito certo a banana congelada, joga os cacau nibs ali no meio. Delícia, nossa. fica tipo um flocos, né? Exatamente. Enfim, tem 1000 formas. É que o João tá acima da média, ele come muito bem, foi o paciente mais fácil que eu tive, porque é muito fácil de comer porque assim, criar o hábito saudável é isso. Esses dias eu falando com o médico, ele falou, cara, mas eu tenho prazer de comer assim, não me apetece. Exato. Mas tem alguma coisa. Aí teve uma paciente que falou assim, mas tem alguma coisa assim, mais gordinha que você gosta de comer? Eu falei, cara, várias. Só que eu vou escolher. Eu não vou virar e falar assim, hoje eu quero comer um doce. Aí eu vou na esquina, compro um chocolate XPTO lá de uma marca aleatória. Não. Eu vou numa confeitaria, num lugar legal. Eu vou guardar aquele dia para um momento. E tudo bem, mas isso é o meu jeito de lidar. Não é porque eu faço que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Não é assim. Por falar nisso, vamos trazer então, tipo assim, uma dica pra quem não quer mudar, né? Sim. Tipo, de repente tá ali no corre do dia a dia, agora final de ano, e tá chegando as festas de final de ano, né? Quer dizer, não sei quando vai estar passando isso aqui, seja dezembro, janeiro. Mas não importa, né? Mas não importa, né? Que seja pra 2024. Mesmo se for janeiro, nas férias, a gente tem uma tendência às vezes de estar em churrascos, em festas e tal. Então, tipo, independente dos contextos onde a pessoa vai estar ou mudando ou não de alimentação, a ação da atenção plena do mindfulness, o que a gente pode deixar de dica para a pessoa introduzir isso já no que ela já come no dia a dia, sem mudar a dieta dela, né? Como ela pode melhorar? Eu acho que, assim, o fato de ter atenção e prestar atenção no próprio corpo, porque, assim, se você tá num momento de confraternização e você não dá o limite, aquela história comeu, saciou, parou, você se observar mesmo, né? Então, acho que a dica principal se você tem nesses momentos de confraternização, tentar escolher, hoje, agora, neste momento, uma refeição, porque as pessoas têm mania de achar que só porque teve o Natal e a ceia, nossa, vai engordar 5 quilos. Não, gente, é o tempo que vocês estão fazendo naquele período ali. Todo dia comendo alguma coisa porque está chegando o Natal, é aquela história da compensação. Então, não tem problema, né? Tá chegando o Natal, posso comer. Então, é isso que eu acho que é trabalhar essa questão mental, porque você nunca jamais deve comer por merecimento. Isso está errado. Então, mulheres na TPM, eu preciso comer um doce. Isso é mito. Se você entender o que está acontecendo, tem sim uma vontade de comer. Diminui até um médico que me acompanha, maravilhoso, Dr. João, fala muito sobre isso. Conheço. Diminui a quantidade, né? Então, diminui a quantidade de progesterona, porque está naquele momento de mudança, que vai entrar no ciclo. Se ele diminui a progesterona, impacta no sistema nervoso central, que impacta naquela sensação, precisa aumentar a serotonina. Então,
A serotonina em baixa te dá vontade de comer, porque a serotonina é o neurotransmissor do bem-estar. Principalmente chocolate, né? Principalmente mulher quando tá em TPM, doce. ela dá uma vontade de comer porque chocolate. O corpo mostra, açúcar é rápido, né? Aquela sensação de bem-estar rápida. E o chocolate é o açúcar com a gordura ali junto ainda, então... Perfeito. O corpo já sabe o que escolher. E o corpo sempre vai pedir o carboidrato, o açúcar e tal, porque é a forma mais rápida que ele tem de criar energia. Rápida. Então, por isso que o teste o tempo inteiro com você. E eu te garanto, eu faço isso para todas as pacientes. Vamos testar, a gente vai tirando aos poucos. Daqui a pouco, passa uma semana que ela tá ali, desmamou, para de se boicotar. Então, se eu comprar doce na minha casa, tiver um doce bom e eu tiver de TPM, eu vou comer. Porque vai dar vontade, é normal. Então, parar de se boicotar, parar de comprar. Então eu não paro de tomar refrigerante, porque tem sempre na minha casa quem compra? Sou eu. Mas mesmo quando as pessoas moram em família, alguma pessoa compra e você não quer consumir tanto, aí vem a importância da atenção plena, né? Total. De você observar se você tá se nutrindo o teu corpo, ou se você tá nutrindo uma emoção, né? Uma ansiedade, alguma coisa assim. Né? Então, acho que essa questão de você já... Porque mesmo que você queira nutrir uma emoção, não vai ser a quantidade de comida, vai ser o tempo de ingestão daquilo. É isso. Né? Então, se você bota atenção plena, começa a mastigar mais devagar e observar, né? Então, você sabe que, não, eu tô ansioso, eu tô deprimido, eu tô triste, eu tô comendo por causa disso. Tudo bem, mas conscientiza disso e come mais devagar, porque o tempo de ingestão daquele estímulo, daquela informação, é que vai nutrir isso. E não a quantidade que você vai estar, né? Por isso, assim, por exemplo, essa época de Natal, eu adoro panetone. Eu gosto do cheiro, da textura. Eu vou comer qualquer um? Porque aí eu descobri um de uma marca X, né? Não vou fazer propaganda, é uma marca nacional, mas muito bom. Se eu comprar é um que eu vou comprar pra comer. Eu vou ter prazer? Vou. É igual o doce que eu falei. Então, isso é a minha forma de não comer qualquer coisa ou de escolher o que eu vou comer. Então, testar algo eu vou comer um doce, eu vou escolher aquele doce daquele lugar, que eu sei que é o meu preferido. E não comprar o que for aleatoriamente. Mais saboroso, né? Você comer isso. Aí eu penso, que é bom. Isso, né? Você vai guardar o tempo, mindful tá aí. Você vai guardar, agora eu vou comer aquela sobremesa que eu gosto. Então, por exemplo, eu tive anos uma Copenhagen. Eu investi numa empresa há um tempo e tive a Copenhagen. Tinha clientes que iam todos os dias comer o mesmo doce. Aquilo virou o quê? Rotina. Tem prazer, talvez, naquilo? Não mais. Porque já virou rotina. Agora, tinham pessoas que comiam só no final de semana. Eu vim porque eu vim comer o doce tal, que nossa, a minha infância, eu tenho aquela memória. Olha a memória afetiva. Então, assim, mas isso são escolhas. Não tô falando que... Né, estamos aqui falando, dando dicas do que coisas que realmente funcionam e você começa a escolher o que comer, o teu corpo agradece. Essa é a minha dica, assim, final aí. Vamos lá, desse assunto. Bom, então acho que é isso, né? Deixa eu só ver que se não escrevi mais uma pergunta aqui. Acho que a gente falou tudo. Tem até perguntas aqui que eu ia fazer, mas que a gente acabou abordando já. Ai, que legal. Né? Se aqui, né, na sua visão, né, como que você enxerga essa consciência de colocar a prática de mindfulness agregada com a nutrição, né? Que você vê isso como futuro, né, na questão de bem-estar, né? Se você tem visto tendências, né, e desenvolvimento para que as pessoas acabem colocando isso mais presentes, né, Não, isso rotina. É futuro total, assim, não tenho o que falar. Independente do que comer, né, é a ação, né, é o comportamento na alimentação, e não o que tá comendo, né? Isso, não, mas é justamente o que eu falei pra você, hoje existe, quantos exames existem, preciso avaliar se tem isso, preciso avaliar se tem aquilo, preciso não sei o quê. Por que eu não indico mais? Porque eu tô muito mais interessada em entender o que a pessoa sente. O que você sente quando você come? Eu fico assim ou assado. A pessoa já criou. Eu sou intolerante à lactose. Mas por que a gente falou? Porque eu fiz um exame assim. Falei, não, mas esse exame não detecta. Sério, não. Eu falar... Teve acontecido isso com uma paciente, foi muito engraçado. Nossa, semana aqui, depois que você me explicou o que era, que eu vi que não era, eu comi esses dias alguma coisa que tinha, não senti nada. Eu falei, olha só, criou um bloqueio que ela tinha criado. E acha que é lactose, que enfim, que isso é um assunto longo, não faz muito sentido pra mim. Então, por isso que o exame ou alguma coisa que te identifica, ou o exame de alergia, então você vai fazer um exame com um alergologista, ele vai te dar 1000 exames de vários tipos, de vários... Aí tem alergia a várias coisas. Tá, é igual eu, por exemplo, já tive alergia de coçar com camarão. Por quê? É um alimento mais tóxico, é um alimento que tem mais toxina e tudo mais, e pode te dar algumas alergias. Eu tenho um pouco de medo, porque o medo de ter um fechamento de glote, alguma coisa assim, você fica um pouco mais receoso, porque é uma coisa que você não come tanto, porque você sabe que é um alimento que intoxica mais. Mas eu posso testar algum dia?
Sim, posso testar. Em pouca quantidade. Em pouca quantidade, plena, né? exatamente. É isso, acho que é Mel, mais duas importante. coisas só pra gente finalizar, então. Claro. Primeira é, que eu gosto sempre de perguntar nos podcasts, uma dica, uma frase, se você fosse colocar uma frase no outdoor que fosse chegar a todos os humanos do planeta, qual seria essa frase? Nossa, forte, hein, essa pergunta. Deixa eu pensar. Se ame em primeiro lugar. Se amar. Em primeiro Se lugar. amar. Autoamor. Autocompaixão. Porque isso tem tudo a ver com amor. Quando você quer saber como você se sente, como você está, faz toda a diferença. Toda a diferença. Outra pessoa que eu perguntei falou algo que completa, você falou que é muito interessante, que o amor é a maior e melhor força de cura. Total. Então, Perfeito. tudo a ver com o que você falou, né? Porque se você não se ama, né? E quando, enfim. Se você come se respeitando e tal, sempre, com prazer e tal, sempre, tudo. Então, sempre. Legal. E por último, então, o que você faz para quem quer te achar, tuas redes sociais? Fala um pouco aí para quem quer saber mais, né? Eu sou uma pessoa que gosto até de estar na rede social, mas eu ando me boicotando ultimamente, né? Acho que a coisa do trabalho vai ocupando muito você não vai falando, mas sim, eu sou, na verdade, nutricionista, especialista em nutrição, fisiologia do exercício, trabalhei muito tempo com atleta, sou da nutrição integrativa funcional, vou para essa linha mais da nutrição integrativa, sempre pensando no todo, né, corpo, mente, espírito, a nutrição funcional, a base da nutrição funcional é essa, e a questão das aulas de personal cook que eu já faço, tenho já uns 8 anos. A cozinha entrou por um acaso, mas foi sempre uma paixão que eu trouxe de família. Depois tive incentivos de grandes mentoras aí que estão no meu coração, que falaram não é isso. E eu amo ensinar, amo dar aula, amo ensinar a cozinhar. Então tudo a ver com Mindful. Encaixa perfeitamente. Então se você tem aí, às vezes, uma cozinheira em casa, já uma funcionária, ou se você quer aprender como cozinhar de uma maneira saudável, melhor. Sim, escolher, né? Enfim. Então como que acha você? Qual é o teu Meu Instagram é meldomingues_nutri. Perfeito. Depois, Lucas, na edição aí, ó, né? Legenda. E qualquer coisa pode falar comigo. Até dessa dica que a gente deu, você falou assim, aqui que você poderia dar dica. Quiser tirar as dúvidas comigo, mandar um direct, falar, eu tenho um alimento, o que você acha que eu posso fazer aqui? Eu posso dar dica tranquilamente. E é isso. Que eu puder ajudar, estamos aí. Muito obrigado. Querido, valeu prazer, mesmo pela tua participação. Foi um prazer. Pessoal, até a próxima. Lembrem de mandar sugestões, curte, segue a Mel, né? Divulguem para outras pessoas, principalmente aquelas que você vê que comem muito rápido, que não prestam atenção no momento de comer. Encaminhe esse podcast para assiste aí que vale a pena. É isso aí. E agradeço a participação, a presença, não sei, presença, para quem não, Todo os mundo. ouvintes, telespectadores ou ouvintes, né? Podcast, a gente que vê, a gente escuta. E muito obrigado. É isso Valeu, aí. Mel.